Tradutor: Otaquinho, este deus desconhecido não era mesquinho. Pensar que ele deixaria tesouros como esses no legado. Souta não conseguiu conter sua empolgação ao olhar para esses tesouros. Ele se levantou e se agachou na frente para observar os tesouros de perto. Como eu disse antes, você iria gostar. Disse Saia. Sim, quem diabos é o deus que deixou tudo isso no legado? Saia ficou em silêncio ao observar a reação de Souta. Ela viveu por muito tempo e ela nem tinha uma ideia sobre quem era aquele deus antigo. Ela só tinha certeza de que o deus que deixou o legado era forte e que experimentou a Grande Guerra 20.000 anos atrás. A grande tribulação que exterminou os deuses, deuses demoníacos, deidades e lordes monstros. Também eliminou algumas das raças poderosas do universo e resultou na divisão do grande mundo Imperium. A barreira que divide os 7 continentes de Imperium. Essa barreira não impediu nenhuma criatura de deixar o continente. Isso apenas os impediu de ir para outro continente. Demônios da Terra dos Demônios podiam ir para os submundos, mas não podiam ir para o continente Giza e o resto dos continentes. Era uma restrição da barreira, mas agora a barreira estava enfraquecendo e logo as potências dos 7 continentes se encontrariam. O confronto foi inevitável. Oh, isso é muito bom, Souta murmurou enquanto pegava um par de brincos prateados. Brinco de prata nascente, grau vermelho, efeito 1, mais 100 de regeneração de energia, mais 200 de energia, mais 200 de vigor, mais 100 de regeneração de energia efeito 2. Limpar, pode remover instantaneamente qualquer status anormal. Coldon, 3 dias efeito 3, aumenta os feitiços e artes de combate do atributo madeira em 10%, ativado apenas quando está sendo usado os 2 brinco. Isso era o que ele mais precisava. A rainha parasita em seu corpo diminuiu muito seu vigor e regeneração de vigor. Então, usando este par de brincos, seu vigor e regeneração de vigor seriam capazes de alcançar seus outros atributos. Ele ergueu as mãos e perfurou o lóbulo das orelhas. Ele agora tinha 2 pares de brincos na orelha. Um era um grau universal e o outro era um de grau vermelho. Não era ruim para ele. Então, ele moveu seus olhos para o manto de cor carmesim na frente dele. Ele o pegou e verificou suas estatísticas. Manto da unificação flamejante, grau vermelho, efeito 1, mais 500 de HP, mais 300 de energia, mais 100 de vigor, mais 50 de força, vitalidade, destreza, inteligência e vitalidade efeito 2, mais 50% de resistência ao calor e chamas, mais 20% de poder de qualquer feitiço de atributo de fogo efeito 3, carpete flamejante, cria um carpete feito de chamas que inflige o status de queimadura a qualquer criatura em um raio de 500 metros. Coldon, um dia isso também foi bom. Ele iria pegá-lo mesmo que não usasse nenhum feitiço de atributo de fogo. Haverá um momento em que isso será útil para ele. Além disso, este manto tinha habilidade de compactação assim como a lança de Alice. Ele poderia levar para qualquer lugar. Ele tirou seu manto atual de grau azul e vestiu este manto de grau vermelho. Com seu poder atual, este manto de grau azul não poderia lhe fornecer qualquer ajuda. Com este equipamento, eu sou capaz de lutar contra um monstro de 3ª evolução no ápice. Ele murmurou com uma expressão satisfeita no rosto. Em seguida, ele escolheu os 2 anéis de grau vermelho. Anel da Fonte da Natureza, grau vermelho, efeito 1, mais 1000 de HP, mais 500 de mana, mais 50 de regeneração de mana, mais 100 de vigor, mais 200 de inteligência efeito 2, regeneração instantânea, pode recuperar instantaneamente 40% de mana. Coldon, 7 dias efeito 3, gerador de floresta, cria um pequeno campo de floresta dentro de 500 metros de diâmetro. Este campo aumenta a magia do atributo madeira e artes de combate em 10%. Coldon, 5 dias Anel de Prata da Desolação, grau vermelho, efeito 1, mais 200 de força, mais 150 de destreza e agilidade, mais 100 de inteligência e vitalidade efeito 2, ataque de prata verdadeiro, lança um raio de energia que ignora qualquer armadura e defesa do alvo. Coldon, 2 dias efeito 3, Desolação de Prata, cria um tsunami de metais prateados que podem absorver qualquer criatura no campo em até 300 metros na frente do usuário. Coldon, 2 dias. O primeiro efeito foi muito bom, mas Souta não tinha nenhuma mana.
Se fosse energia, ele o pegaria. Bem, ele poderia simplesmente dar a Alice. O segundo efeito era bom e estava ao seu gosto. Ele usaria o efeito deste anel muito bem no futuro. Droga, essa sensação é boa demais! Solta disse enquanto olhava para o anel em seu dedo. Ele não tinha nenhum interesse nos equipamentos restantes. Ele simplesmente daria a Alice, Franklin, Torquace, Isabela e Encha para aumentar suas proezas de batalha. É importante que eles se tornem mais fortes, pois isso diminuirá seu fardo no futuro, quando a guerra ocorrer. Uma vez que a escolha de equipamento acabasse, ele moveria o resto para o tesouro, as essências de mana e as pedras de mana. Isso era importante para os outros, mas não para ele, pois ele tinha o Feron em seu corpo. Ele não podia usar essência de mana ou pedra de mana para aumentar a capacidade de sua energia. As essências e as pedras de mana eram caras em Imperium. As demandas desses dois itens eram altas e a maioria das famílias nobres estava disposta a pagar 10.000 moedas de platina apenas por uma essência de mana. Esses dois itens não apenas aumentam a capacidade de mana de uma pessoa que os usa, mas também ajudam a pessoa a liquefazer e solidificar uma reserva de mana. Se ele ainda estivesse na segunda evolução, isso faria com que a quantia de Feron que ele recebesse quando evoluísse fosse maior. Bem, ele apenas daria a outros. Mas os orbes do monstro eram assuntos diferentes. Para um monstro como ele, orbes de monstro tinham a mesma função da pedras e essências de mana. Isso poderia aumentar muito a capacidade de seu orbe de monstro para que ele pudesse segurar mais Feron. Em seu grupo, eles tinham apenas 4 monstros, então essa quantidade será suficiente para eles. Estou bem. Uma semana passou rapidamente. A fortaleza guardiã usou o portão de teletransporte 7 vezes e eles não detectaram nenhum pedaço de mana na área ao redor deles. A fortaleza tinha um tipo de radar instalado que poderia detectar qualquer planeta com densidade de mana de nível 5 ou superior. Além disso, havia centenas de mini-telescópios instalados para que pudessem observar os planetas fora do alcance do radar. Eles estavam vagando pelo espaço sozinhos na esperança de encontrar planetas que tivessem habitantes. Era uma área inexplorada, então não está dentro do mapa do Grande Império Astley. O que preocupava as outras pessoas neste espaço escuro e sem limites eram os monstros estelares. Um monstro que nasceu no espaço e vagueia por ele. Solta conhecia monstros estelares. Esses tipos de monstros não tinham ataques poderosos, mas tinham corpos poderosos que os permitiam sobreviver no espaço sideral por muito tempo. Cada um dos monstros estelares tinha um corpo gigantesco de 5 quilômetros. Alguns dos monstros estelares de evolução superior podem até devorar planetas. Monstros estelares eram criaturas que o Grande Império Astley temia. Mas na história do Império, eles encontraram esse monstro apenas 3 vezes e isso levou à destruição de toda a sua frota em um instante. Quem sabe onde podem estar esses monstros estelares neste espaço sem limites? Neste momento ele notou Yensha no canto. Ele ficou um pouco surpreso ao ver sua aparência atual, apenas uma garotinha. Droga, para onde diabos aquela goblin careca foi? A aparência de Yensha é igual a uma dame normal, exceto por aqueles espinhos que parecem sinistros em suas costas. Solta disse interiormente enquanto olhava para Yensha. Então, ele verificou suas habilidades no sistema. Igual Goblin nocivo temível, Yensha, igual um tipo de Goblin que evoluiu usando toxinas fortes e conseguiu ganhar as características das toxinas. Evolução, segundo estágio habilidade, S corrida nível 4, velocidade felina nível 4, fortalecimento muscular triplo em nível 4, manto sombrio em nível 4, manipulação de energia nível 3. Peculiaridade, S grande resistência à toxina terceira, força de monstro segundo, corpo de monstro segundo, sangue tóxico. Habilidades de peculiaridades, névoa venenosa, picada venenosa. Solta não pôde deixar de suspirar ao ver a interface. É verdade que ele concedeu a ela algumas de suas habilidades, mas ele acabou de perceber que Yensha era mais forte do que ele pensava. Força de monstro segundo e corpo de monstro segundo na segunda evolução, então o que aconteceria quando ela evoluísse para a terceira evolução, então ela obteria mais terceira como um monstro de quinta evolução. Ele estava ansioso por sua melhora no futuro.
Ele tinha certeza de que ela se tornaria uma das criaturas mais poderosas ao seu lado.